Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli. Esse é o Videocast em Detalhes, que você já conhece. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma notícia importante do momento, uma temática do dia. Hoje a gente vai falar sobre o Desenrola. Eu vou conversar com um conhecido de vocês já, que é o André Roncalha, nosso parceiro aqui do ICL Notícias, também professor de economia da Unifesp, colunista da Folha. Roncalha, prazer falar contigo. Prazer, Gabi, estar aqui com vocês e com todo mundo que nos acompanha. Vamos nessa, então. Eu vou começar trazendo alguns detalhes, Roncalha, para a gente poder discutir, porque hoje é o dia D, né, do Desenrola, e o governo federal está vendo um potencial de 32 milhões de pessoas conseguirem renegociar as dívidas, né? Mas até hoje, enquanto a gente está gravando esse programa, e hoje é dia 22 de novembro, para quem está nos ouvindo, o Desenrola atingiu 740 mil pessoas. Então, ainda é pouco, né, para o potencial que pode chegar. E aí eu te pergunto por que isso? Falta uma divulgação melhor? A Fazenda, eu ouvi, li algumas reportagens, inclusive, acredita que a dificuldade de acesso à plataforma, né, do gov.br, pode explicar também essa baixa adesão por enquanto. E esse dia D, que é uma espécie de mutirão, também pode ajudar a impulsionar isso, né? Gabi, a gente está falando algo que é similar a uma campanha de vacinação aqui, né? Então, a gente está com um problema que ele, apesar de ser muito próximo da vida real das pessoas, que é o nível de endividamento, a gente está falando aí mais de 70 milhões de famílias que têm problemas, né, estão negativadas, têm dificuldades enormes de cumprir com as suas dívidas, e nem sempre, acho que há clareza, há a mesma informação, né, sobre o programa. Infelizmente, o nosso país ainda ele tem um problema de comunicação muito grave. A maioria das pessoas acaba se informando por plataformas, principalmente o WhatsApp, não tem o hábito de entrar em páginas do governo e tal. Então, acho que tem que fazer um trabalho melhor nesse sentido de divulgação e um trabalho também de esclarecimento maior junto à população, caso seja essa, evidentemente, a razão para essa baixa adesão ao programa. No total, a gente está falando aí algo em torno de 7 milhões de pessoas que, segundo o ministro Fernando Haddad, já tiveram alguma forma de aproximação com o programa, muito embora não tenha sido viabilizado. O programa ele tem diferentes fases, né? Então a gente agora entra numa fase que eu considero até uma fase mais sensível, porque ela envolve já o conjunto de todas as dívidas que, desde dívidas com bancos, passando com dívidas com concessionárias de eletricidade, né, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo conturbado na área do setor elétrico, com varejistas e vários outros. Então, a gente entra agora no grosso, né, na consolidação do programa, e é preciso realmente haver uma dedicação maior para que as pessoas fiquem sabendo disso. Mas esse não é o único problema. E agora a gente está numa etapa que tem o foco na população de baixa renda, né? Como é que funciona para essa população, eu te pergunto, porque é bastante específico, né? Ela tem que escolher, por exemplo, pagar uma dívida ou comer, né? Porque é bastante diferente quando a gente fala. A gente teve também a faixa 2 já, que é para uma pessoa com uma renda de até 20 mil reais. Enfim, vou falar dessa etapa também, mas queria focar nessa etapa que o governo está focando agora. A gente está falando agora de famílias que têm uma renda, se eu não me engano, até 2 mil reais, né? Então a gente está pegando toda a base da distribuição, e aqui os valores realmente eles são pequenos, né? Tem dívidas de 100 reais, e quando você faz uma negociação, você consegue reduzir bastante isso. Você tocou num ponto-chave, que é a disponibilidade de caixa dessas famílias. Então, ainda que seja um excelente negócio para que elas façam agora, que é eliminar essa dívida, está acontecendo algo que era esperado já, né? Eu não sou particularmente um fã desse programa, porque eu acho que o que ele faz é enxugar o gelo, de certa forma. Então ele consegue resolver de maneira localizada ali o problema, mas ele não consegue atacar a causa do problema. Então, primeiro existe esse problema de caixa que você mencionou. O segundo problema existente é que as pessoas têm dificuldades de entender como que isso é bom para elas. A gente está falando de médias de desconto de dívida de 86% a 90%. Né? Então, se a pessoa deve 100 reais, por exemplo, ela pagaria algo em torno de 10. Se ela deve 1.000, ela vai pagar algo em torno ali de 100 reais.
O que está acontecendo exatamente por a gente não estar atacando a causa do problema? As pessoas estão se endividando mais. Então elas estão trocando, como você bem mencionou, uma dívida antiga por uma dívida nova. Então é muito possível que nesse esforço de entrar no desenrola para cumprir o pagamento da dívida, elas acabam tendo que se endividar mais, por exemplo, no cartão de crédito ou no cheque especial, que tem taxas também muito grandes. Então essa é a roda da dívida, né, Gabi? É muito difícil de você tirar a pessoa da roda da dívida se ela não tiver uma elevação muito grande e substancial de renda. E este é o ponto-chave aqui. Por isso que eu falei que não ataca a causa do problema. A causa do problema é a baixa renda, né? E a segunda causa dominante é um nível exorbitante de taxas de juros. Eu baixei aqui, hoje, justamente me preparando para essa nossa conversa, as taxas praticadas no mercado, e quando você vê, por exemplo, cheque especial, tem taxa que chega a 1000% ao ano. Ou seja, se você pegar, né, R$100 no início do ano, apenas para simplificar aqui a grandeza, você vai ter que pagar, né, assim, mas muito mais no final do ano. A gente está falando de cerca de 10 vezes mais no final do ano. Então, são taxas impraticáveis, são taxas, assim, eu vou chamar até de antidemocráticas, elas são anti-cidadania, né? Porque é um valor exorbitante. E o governo, obviamente, ele não está ainda atacando esse problema da concorrência bancária que gera essa concentração terrível, né, do poder de mercado nos bancos, que acaba fazendo com que as famílias acabam recorrendo, né? Acabam reincidindo, vamos dizer assim, nessa bola de neve da dívida. Eu quero falar com você sobre como atacar a causa do problema. Acho muito importante que você trouxe esse ponto, Roncalha. Só para esclarecer, esse programa ele começou pela faixa 2, né? A gente estava falando agora da população de baixa renda, mas ele começou por pessoas com renda mensal de até R$20 mil e dívidas que foram inscritas até o final de 2022, né? Então, até o dia 31 de dezembro de 2022, essas pessoas ficaram inadimplentes. E aí, o prazo do desenrola, pelo que eu entendi, acabou para essas pessoas também, até você me corrige se eu estiver errada, e agora entrou numa nova etapa, que são as pessoas de baixa renda. Agora, também acho que é importante a gente explicar, antes de você trazer como atacar essa causa, como é que funciona, né? Muita gente não entende como é que funciona esse programa. Então, o acordo ele é firmado em 3 frentes, né? A União, os bancos e a pessoa que está com essa dívida, né? E qual que seria a vantagem para cada um deles? Porque é isso, né? O banco não é bonzinho. Não. Aqui, certamente, o sistema financeiro ele não está fazendo nenhuma caridade. Exatamente. Então, vamos dizer, a gente tem um acordo tripartite aqui, que existe o devedor, que ele tem uma dívida. Em geral, as dívidas, a maior parte delas acaba sendo recorrência de juros e também as multas que vão acumulando quando a pessoa não cumpre o pagamento. O que o governo faz? Ele oferece ao sistema bancário um fundo garantidor de operações. Então, basicamente, o governo colocou uma quantia ali. O banco, então, ele oferece um desconto. E aí o que vai acontecer? Com base nesse dinheiro que está nesse fundo garantidor de operações, o desconto que o banco oferece gera, por exemplo, o pagamento sacando o dinheiro desse fundo de operações. Então, o banco tem risco zero. Absolutamente risco zero, e aquilo que o inadimplente não conseguiu honrar, o governo vai lá e garante isso. Então, essencialmente, você está deslocando o recurso fiscal para poder garantir essas operações, né, com esse desconto, e é isso que oferece essa garantia ao sistema bancário. Por isso que eu acabo não sendo muito fã desse programa, porque essencialmente a gente de novo está deslocando recurso, né, fiscal para proteger os bancos, né? Ou seja, os bancos em si eles não estão tomando essencialmente nenhuma perda. E esse ponto ele é chave, porque esses seriam créditos que os bancos já não receberiam. Dificilmente eles iriam receber. Justamente, né? Então, porque a pessoa não tem condição de pagar, né, essa dívida. Exatamente, isso aí já entra são aqueles créditos que eventualmente os bancos vendem para financeiras, vendem para agentes de cobrança e tiram isso do balanço deles. A gente teve até, se eu não me engano, foi 2021 ou 2022, se eu não me lembro, o Edu tratou disso aqui de maneira repetitiva, assim, de tamanho descalabro que foi, que o Guedes vendeu uma carteira do Banco do Brasil, se eu não me engano, era algo em torno de 3 bilhões de reais, ele vendeu por 300 milhões de reais,
né, que era essa carteira de dívida acumulada, que era o de inadimplentes. Então veja, vendeu por 10% do valor daquilo que poderia ter ganho, exatamente porque o banco não tem, né, muita expectativa de receber isso. Então ele passa para alguém que tem o poder de ir lá cobrar, né, protesta o devedor e vai atrás desse dinheiro. Então para os bancos é excelente poder aliviar e tirar, limpar esse balanço deles dessas dívidas, né? Só que, qual que é a jogada? Como o endividamento continua, o banco está só substituindo uma dívida velha, que ele dificilmente iria receber, por uma dívida nova, né, que continua com essas taxas exorbitantes que a gente ainda não atacou, que é mexer no spread bancário, que é a diferença entre o que o banco paga para pegar o dinheiro e aquilo que ele cobra, né, do credor, do devedor, desculpa, da gente que vai lá pegar dinheiro com o banco. Ou seja, esse spread é gigantesco aqui no Brasil. Então a gente está falando, né, de uma diferença muitas vezes de 50%, 60%, até 90%, tá, de ganho nessas operações com pessoa física que o banco tem, a depender do poder, né? Tem muito banco regional, ali tem banco local que tem muito poder numa cidade pequena e tal, ele acaba cobrando taxas exorbitantes. Então esse problema ele não é atacado ainda. Então por isso é um primeiro passo, é um paliativo, mas como os próprios dados da Serasa evidenciaram essa semana, o endividamento ele passou de 71,4 milhões para 71,9. Então ele cresceu o nível não apenas de endividamento, mas de pessoas inadimplentes. Esse é o dado. Então, aí fica a dúvida, né, Gabi? A gente ainda não tem os dados, até acionei o Ministério da Fazenda para ver se a gente consegue esses dados mais detalhados do programa Desenrola. Imagino que o ministro Fernando Haddad vai divulgar isso em breve, mas a gente tem que entender se o programa não está sendo efetivo ou se ele está impedindo que o aumento seja maior. Tá? Ele pode estar só controlando ali o aumento do endividamento, ou seja, na ausência do desenrola é possível que esse número de CPFs negativados, né, que estão inadimplentes, estão com nome nessas agências aí de crédito, né, no Serasa e tal, SPC, eles estariam maiores. Tá? Mas a gente ainda não tem como falar, porque obviamente o programa ainda está em movimento, então esses dados precisam ser ainda compilados e analisados. Com certeza. E aí eu te pergunto, porque é isso, né? O cheque especial é muito cruel, especialmente quando a gente está falando de famílias de baixa renda, né? Que precisam fazer essas escolhas, como a gente disse, entre pagar uma dívida e comer. E aí, obviamente, essa dívida vai virar uma bola de neve, né? E esse programa, né, pelo que você está explicando aqui, também acaba sendo uma bola de neve, né? Essa pessoa vai continuar endividada. Como é que a gente combate, como você disse, a causa desse problema, né? O que o governo tem que olhar, talvez seja uma próxima etapa depois do desenrola, né? E a gente ainda vai analisar esses dados depois que eles forem aplicados e coletados. Como é que a gente pode, o que o governo federal poderia fazer justamente para atacar a causa desse problema? Então, eu vou começar com a parte que diz respeito à condição socioeconômica das famílias. Tá? Então, o Banco Central divulgou hoje que eles chamam relatório de letramento financeiro, ou seja, de como as pessoas lidam com as suas finanças, como que elas lidam com as suas contas. Aí tem 3 dados aqui interessantes que eu quero trazer para ilustrar que o problema é de renda baixa. Esse é um problema essencialmente que a nossa população tem baixa renda e ela precisa se endividar. Não é por um capricho, né, Gabi? Não é porque ela está vivendo no luxo, ela está se endividando para sobreviver, ela está se endividando para ter um padrão digno de vida, consumir energia elétrica, ou ela divide gás, no né? cartão ou ela não tem, né? Como? É isso. Exato. É esse o ponto, né? Então a gente não está falando aqui de um luxo, né? Então esse relatório do Banco Central ele mostra que 64% dos brasileiros pesquisados eles enfrentaram um desequilíbrio financeiro nos últimos anos e eles tomaram, né, algumas atitudes para equilibrar o orçamento, reduziram o gasto e aí a gente sabe corta onde dá. Né? Então não renova o sapato, não renova a roupa, né? A roupa fica mais velha, não compra às vezes a proteína que precisa, deixa de comer carne, come mais, por exemplo, os super processados, né? Que são mais calóricos e mais baratos, mas também geram uma série de problemas de saúde, né? E entre outras coisas. E procura por outras fontes de renda. O que a gente sabe aumenta a exploração das famílias, no sentido que elas têm que se submeter a empregos piores, a empregos que não pagam muito bem, a
apenas para ter, né, alguma renda. São os bicos, né, uma série de trabalhos que muitas vezes não geram uma renda suficiente para as famílias. O segundo dado é que 65% dessas pessoas pesquisadas por essa pesquisa aqui do Banco Central não possuem resiliência financeira, ou seja, se elas tivessem que pagar uma grande despesa inesperada hoje, né, no mesmo valor, por exemplo, da sua renda mensal, a maioria dos brasileiros não conseguiria fazer, né, esse pagamento sem fazer um empréstimo. Então a gente está imaginando aqui uma conta, por exemplo, de hospital. Né, Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, né? Porque é um gargalo, né? Você ficar doente é uma coisa inesperada, né? Uhum. E às vezes, né, o SUS ele pode não conseguir atender na rapidez que a pessoa precisa e ela precisa, né, recorrer ao setor privado para tentar atender isso. Então, 65% das pessoas não conseguiria, por exemplo, honrar uma grande despesa caso ela estivesse. Pode ser até, Gabi, que essa grande despesa, no caso daquela família, seja o valor da dívida do Desenrola. Entendeu? Depois do desconto, como você bem mencionou. Mas, novamente, a gente ainda não tem esses dados para poder confirmar. Mas eu suspeito que uma parte importante desse resultado aquém do potencial esteja associado a pessoa não saber se ela vai conseguir pagar ou não, e ela tem medo, às vezes, de entrar no programa, gerar essa dívida e depois não conseguir pagar, né? Eu acho que tem muitas coisas aqui que precisam ser esclarecidas para a população como um todo para tirar esse medo, tirar esse receio. E o último dado é que 49% dizem ter preocupações financeiras como motivo de estresse em casa. Tá? Então, 45% afirmam que essas preocupações afetam a saúde delas. Então, a gente está falando de um índice que o Banco Central chama de bem-estar financeiro, que ele é muito ruim. Na média, o índice de bem-estar financeiro brasileiro é 45,7, numa escala que vai de 0 a 100. Tá? Então esse é o primeiro problema, as pessoas estão estressadas financeiramente, elas precisam recorrer ao sistema bancário, e é um sistema bancário que infelizmente ainda oferece condições muito ruins de endividamento. E o segundo problema é esse oligopólio, né, em que a gente tem 4 ou 5 bancos dominando praticamente toda a emissão de crédito no país, e os spreads eles são, né, virtualmente ilimitados, porque dependem do poder de mercado desses bancos. Há regulação por parte do mercado financeiro, mas ela é bastante insuficiente. Então, tem 2 medidas que uma já foi tomada, a outra está sendo tomada nos próximos meses, que o Banco Central alega que isso vai reduzir bastante o spread bancário. A primeira foi o cadastro positivo, que foi lançado em 2019, começou a ser discutido lá no governo Lula, se não me engano, no segundo governo Lula, e agora, em 2019, foi aplicado. O que é o cadastro positivo? Os bancos sabem, basicamente, todo o seu endividamento em todo o sistema financeiro, então você consegue ter um risco de crédito pessoal. Então, por exemplo, eu sou um homem branco, né, com mais de 40 anos de idade, que tem uma renda X, então quando eu chego no sistema bancário e peço um dinheiro, ele me joga nessa média. Então ele fala, homens brancos acima de 40 anos com tanta renda têm um risco de não pagamento X. Então eles me jogam uma taxa de juros que é média para essa categoria. A partir do cadastro positivo, não. O banco vai saber o meu histórico de pagamento e aí ele consegue me dar um risco menor, em geral, por exemplo, com uma taxa de juros menor. Ou um risco maior, com uma taxa de juros maior, mas eu não sou penalizado porque outros maus pagadores, entre aspas, né, não conseguiram honrar a sua dívida. Então essa é uma medida que pode diminuir, tende a melhorar o sistema financeiro. E a segunda é o Open Finance, que é algo similar ao cadastro positivo, só que é a possibilidade que você tem, né, de todas as instituições financeiras acompanharem esses dados online e com isso você conseguir buscar, por exemplo, opções de endividamento em outros bancos que não são aqueles que você tem conta corrente. Então o Open Finance, de fato, ele pode ajudar a comprimir. Mas, novamente, não espere milagre. Isso aí não vai resolver o problema dos juros elevados no Brasil, porque não se trata apenas de uma questão de como operar o sistema, né, em termos vamos dizer assim, das informações que estão circulando. Tem uma questão aqui que é fundamental, que é poder de mercado. E poder de mercado é muito difícil de você debelar. Isso é um problema de décadas do Brasil, vem lá dos anos 60, né, esse problema da concentração bancária. Então é algo que a gente vai ter que fazer muito, e aí tem, evidentemente, várias medidas que podem levar a essa melhoria, mas o Desenrola, certamente, ele está lidando com o final do processo, ele está lidando ali com o efeito, né, e não com a causa. Está tentando, eu gosto de brincar, né, os meus amigos na fazenda que me perdoem, mas parece assim aquele meme da pessoa com um rodinho
tentando segurar o mar, sabe? Sim, sim. É muito difícil segurar a maré, não dá. Né? Porque o problema de fundo, a causa é muito maior do que o instrumento que está sendo utilizado para debelar aquilo. Mas fica aqui a dúvida, tá? Eu vou deixar a hipótese aqui para quem nos acompanha e a gente saber num futuro breve se eventualmente o Desenrola não impediu o aumento da inadimplência, né? Não impediu o aumento desse problema. Mas aparentemente, né, pelo menos pela nossa conversa, pela sua explicação, fica muito claro que é paliativo, né? Você não tá tomando medidas para tratar essa causa, né? Você tá tomando um remédio para tratar a dor, é momentâneo, né? Do resultado que a gente tem. Até o presidente Lula fez uma live nessa semana, né? Ontem, na verdade, 21 de novembro, para quem tá nos ouvindo, para justamente tentar convencer as pessoas de que elas não tenham medo de fazer essa renegociação, né? Porque as pessoas têm medo de adquirir uma nova dívida, elas já estão endividadas, né? E a gente sabe o quanto isso afeta a saúde mental das pessoas. Eu acho sempre um ponto importante da gente tratar, né, Roncalha? Porque a saúde mental das pessoas é a primeira coisa que é afetada, e a gente tem pesquisas mostrando isso, que a preocupação com as dívidas é algo que impacta muito diretamente na saúde mental das pessoas. Enfim, pensamentos negativos, né, crise de ansiedade, dificuldade para se concentrar, tem insônia, diversos problemas causados justamente por conta desse endividamento, né? Não, a dívida, ela é uma prisão, porque ela é uma obrigação, ela tem esse nome jurídico, né? Ela é uma obrigação financeira. Então a pessoa ela vai tendo que ajustar em partes da vida dela que ela não quer ajustar, seja diminuir consumo, às vezes tem que diminuir, por exemplo, né, o gasto que queria fazer com a educação do filho, né, colocar numa aula de um instrumento musical ou numa aula de inglês, ou né, mesmo cultura de levar as crianças, por exemplo, para ir no cinema, não pode fazer. E aí fala assim, não está se endividando, não pode endividar mais, porque às vezes já está com o nome negativado e não consegue mais se endividar. Né? Então a gente tem ali um constrangimento grande da vida material das pessoas que, como você muito bem colocou, Gabi, gera uma série de efeitos psicológicos, em termos de saúde mental, obriga a pessoa a fazer trabalhos que ela não quer, ela diminui o tempo de descanso dela, piora a alimentação, dorme pior, e dormindo pior tem que comer, acaba comendo, né, pior, acaba comendo mais comida gordurosa ou ultraprocessado, que piora os índices glicêmicos, e aí ela fica mais doente, gerando esses problemas tem mais crônicos, gastos. né? Exato. Então, mais estressada, entendeu? E aí vai avançando o número de problemas que ela tem que lidar numa vida que já está muito estressada, no sentido de tentar conseguir renda, diminui o tempo, né, de vida, o tempo de qualidade com as crianças, né? Então, tudo isso vai deteriorando o ambiente familiar e gerando todos esses problemas que não raro levam a situações de doenças psicológicas, mentais muito graves. E que eles não basta dar dinheiro para a pessoa para ela sair desse problema. Eu acho que isso é fundamental destacar. Quando a pessoa entra vamos dizer, numa espiral, né, de doença mental, de dificuldade psicológica, não basta ela conseguir o dinheiro para ela sair. Né, porque o problema já tem ali, ele já assume uma vida própria. Então isso tudo é mais caro do ponto de vista familiar e também custa mais, né, para o nosso SUS, custa mais para todo o nosso sistema de saúde e para a sociedade como um todo. Por isso, né, que é preciso atacar esse problema em todas as frentes, né? Então melhorar o rendimento das famílias, garantir empregos de qualidade, reduzir a jornada de trabalho usando as tecnologias que já estão disponíveis, e com isso a gente vai redistribuindo a renda de maneira a aliviar não apenas o endividamento, mas também todas as consequências psicológicas, sociais, familiares que esse endividamento causa. Não é novidade para ninguém, né, que nos assiste, mas, enfim, o capitalismo de fato adoece, né, as pessoas. Agora, Roncalha, eu também queria trazer um ponto que talvez seja um ponto cruel, né, que o governo federal tem alertado também. Eu acho importante, porque muita gente tem procurado o Desenrola para tentar fazer a renegociação das dívidas para os golpes envolvendo esse programa, né? Então,
alertar para isso, eu acho que é importante, porque todas essas negociações estão acontecendo dentro de uma plataforma do governo. Então, os comunicados são somente por SMS. Quais os cuidados que as pessoas têm que ter para não cair nesses golpes também, né? Eu acho que primeiro, talvez o mais importante é a pessoa se cadastrar na página do governo, né? Então, Que é o no gov.br. Né? Uhum. Isso é fundamental, não responder a esses SMS, né, fazer tudo na página do governo, porque ali é um ambiente seguro, é um ambiente em que a identidade dela está garantida, né, e com isso ela consegue evitar esses golpes, porque infelizmente a dependência da internet causa uma série de implicações como essas, né? E eu imagino que quase todo mundo aqui que nos acompanha conhece alguém que já caiu num golpe, né, de WhatsApp ou num golpe de SMS. Eu já frequentemente recebo mensagens de SMS falando assim, não, clique aqui para verificar um valor devido à Receita Federal. Quem nunca, né? E não tem nada de Receita Federal, né? Então, nunca clique nesses botões, nesses links, vá sempre no site, né, do governo federal, entre no seu login ali e verifique apenas lá dentro para não cair, né, nesse tipo de golpe. Isso é fundamental, Gabi, é muito importante que você tenha lembrado disso, até para as pessoas perderem esse medo, né? Porque se começar a ser divulgado que quem está participando desse programa está caindo em golpe, a pessoa que já está devendo, ela já está com dificuldade, ela vai falando, agora é que eu não vou mesmo. Né? Deixa essa dívida lá, o banco não vai me cobrar, né? E eu deixo e fica com a vida ali financeiramente paralisada do ponto de vista do crédito, né? E é o que a gente não quer. Ainda que seja um programa que não resolve os problemas como um todo no tocante a esse tema, ele está aliviando o problema de endividamento das famílias, né? E o propósito dele é esse, e nesse sentido eu acho que as pessoas devem participar, devem buscar resolver essa questão e se aproveitar dessa política pública. Justamente. E você falou sobre as pessoas se informarem pelo WhatsApp, né? Muita gente se informa só pelo WhatsApp. Então, ficar realmente esperto com isso, porque esse não é um programa que você vai receber um link no WhatsApp, que alguma pessoa vai fazer para você. Não, é diretamente, né, na plataforma do governo, e isso tem que ser feito ali. Qualquer coisa que venha de fora disso é bom desconfiar. Então, é importante ter esse cuidado também, porque é isso, né? Cai num golpe, justamente, acaba... E um último ponto, Gabi, que é importante, é que o Desenrola tem uma página, tá? na internet, lá no gov.br. Então, quem tiver dívida, quem estiver negativado, coloca no seu buscador aí, coloca Programa Desenrola, Governo Federal, só Programa Desenrola. Você já vai ser direcionado para a página do programa. E ali tem todas as informações que você precisa ter para ver, né, como que você pode negociar sua dívida e assim por diante. É isso, Roncalha. Quero muito agradecer você mais uma vez por ter vindo aqui. Você é sempre muito, muito bem-vindo. Volte sempre. Obrigada. Um abraço, até uma próxima. Obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui sempre com você. Obrigadão pelo convite. Um grande abraço. Até. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação no ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube também. Para você que está me assistindo pelo YouTube, inclusive, você tem hoje, às 5 horas da tarde, o Rolê ICL. Agora você pode continuar nesse link para assistir o Mercado Investimentos. E mais tarde, às 6 horas da noite, tem o ICL Notícias, segunda edição. Mas eu tenho um recado bastante importante para você, porque hoje à noite você vai presenciar um encontro histórico aqui no ICL. O maior especialista em Malcolm X do mundo, o Abdur-Rahman Muhammad, ou Mohammed, vai dar uma aula sobre esse grande ativista, né, pelos direitos civis e para você aprender e também para lutar pelo antirracismo, que é uma responsabilidade de todos nós. O Abdur-Rahman Muhammad é o historiador que aparece no documentário do Netflix, o Quem Matou Malcolm X, e que foi responsável, inclusive, pela reabertura do caso do assassinato dele nos Estados Unidos. Essa aula vai ser exibida, então, hoje, ao vivo, às 8 horas da noite. Olha só, você pode se inscrever, né, garantir a sua vaga em icl.com.br/em detalhes. Esse é um debate fundamental, como eu disse, para todos nós nessa luta antirracista. Então, 23 de novembro, hoje,
8 horas da noite você garante a sua vaga. Só para lembrar você que me assiste pelo YouTube, também você pode ouvir o Em Detalhes mais cedo, a partir das 7 horas da manhã, nas plataformas de áudio. Você já pode procurar lá pelo Em Detalhes, seguir na sua plataforma de preferência, pelo Spotify, pela Deezer, Google Podcast, enfim, onde você quiser nos ouvir. Obrigada para você que me acompanhou até aqui e até amanhã. Salve galera, tudo bem? Meu nome é Jones Manuel. Agora, dia 23, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou participar de um evento incrível, fantástico com a galera do ICL. A gente vai ter uma aula magna com o maior especialista em Malcolm X no mundo, o Abdul Hamar Mohamed, que foi protagonista, condutor da série Quem Matou Malcolm X. Fez muito sucesso no Netflix, é capaz de você ter assistido essa série. Então a gente vai ter essa aula com o Abdul, depois vai ter um debate, uma reflexão muito massa. Eu vou estar lá participando com a galera muito boa, convido todo mundo a participar. Vai ser um evento massa demais, você tem que estar lá. Para se inscrever gratuitamente, é só acessar o link que está aqui. Então chega junto, espero vocês agora, dia 23, às 8 horas da noite, no ICL.